Então, no Velho Testamento, nós temos todos os dons espirituais, menos um. Menos o dom de variedade de línguas. Então, o dom de línguas, nós temos que entender que o dom de línguas é um milagre vocal dado pelo Espírito Santo. É um dom que não tem nada a ver com a capacidade linguística. Não tem nada a ver com a mente ou com o intelecto humano. E agora nós vamos falar sobre a questão do dom de línguas, o que fala em línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Então, primeira coisa que fala em línguas, ele fala com Deus em mistérios. Em Atos, no capítulo 10, diz que eles engrandeciam a Deus, falando em línguas estranhas. Em 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Há uma edificação espiritual, crescimento espiritual, aquele que ora em línguas. E quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo diz para orar no Espírito, que é orar em línguas. E o que fica cheio do Espírito Santo é o que Paulo falou em Efésios 5,18. Ele está falando para nos enchermos do Espírito. Então, o nosso espírito, ele fica em contato com o Pai dos Espíritos. Quando nós começamos a perceber todas essas coisas, nosso espírito, ele fica em contato total com o Pai, através das nossas orações. E quando nós falamos em línguas, Isaías diz, no capítulo 28, que o refrigério espiritual vinha através de línguas. Isso nós temos que ter uma compreensão. Em 1 Coríntios 14 diz que as línguas, elas são a favor dos crentes. E Judas, no versículo 20, Judas diz: edificando-vos a vós mesmos na vossa fé santíssima. Vossa fé santíssima, orando no Espírito. E juntamente com isso, Paulo fala que tem interpretação de línguas também. Tudo isso é para quê? Para que nós venhamos compreender que é uma ação sobrenatural de Deus, capacitando os crentes. Tá? É um milagre vocal do Espírito Santo. É o único dom espiritual que não tem no Velho Testamento. E foi o que o Senhor Jesus falou também, que eles iriam falar em outras línguas. Então, e Paulo comentou que Paulo falava em outras línguas mais do que todos os crentes, do que todos eles de Corinto. 1 Coríntios 14, 18. Como é bom nós poder ter uma clareza sobre esse assunto, para que nós possamos ter uma compreensão, uma maturidade espiritual. Nós temos que ver também a questão, quando Paulo fala da interpretação. Interpretação das línguas. A palavra interpretar é hermeneu. E hermeneu quer dizer hermenêutica, que é explicar o sentido. E o dom de interpretação de línguas não é uma tradução. Tradução e interpretação são coisas totalmente diferentes. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, fala sobre isso aí. Tem coisas que são de difícil interpretação. E o Senhor Jesus falou em João 16, 12, tinha coisas que eles não podiam suportar ainda. E em 2 Pedro no capítulo 3 falou que havia coisas difíceis de entender. Mas como nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de confusão, e Ele faz tudo para que haja edificação, então quando nós temos alguém, um irmão possui o dom de interpretação, não é dom de tradução. Ele vai receber interpretação para explicar o sentido daquilo que está sendo falado. Então o Espírito Santo, ele revela o sentido da língua, mas sempre com fim proveitoso. Não é para trazer confusão, não é para trazer desconfiança,
não é para trazer qualquer outro tipo de sentimento de inveja, de soberba. Mas o Espírito Santo revela o sentido das línguas sempre com um fim proveitoso, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Isso que é importante nós poder entender o porquê da necessidade dos dons espirituais na igreja. Os dons espirituais, eles servem para expressar Cristo Jesus. Os dons espirituais são as ferramentas que Deus coloca à disposição da igreja para derrotar Satanás nesse tempo presente. Não precisamos de métodos, não precisamos de outras coisas. Nós precisamos ter um coração que está inclinado, assim como o coração de Maria, que estava inclinado para o propósito, o plano de Deus, que era glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando chegar o tempo certo, Deus vai unir, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Jesus é o Senhor, para a glória do nosso Deus.